Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 4 do livro de Esther. Veremos hoje a importância da oração e do jejum diante de uma grande aflição. O que fazer quando você está encurralado, quando você vê que não há saídas, quando você vê que todas as esperanças se foram e você está diante de uma situação que parece que chegou ao fim. Então vejamos e aprendamos com Esther o que foi feito. Nós juntamos o livro de Esdras, Neemias e Esther, que tem 33 capítulos, e dividimos em 5 grandes partes. Já vimos o regresso dos exilados e a reconstrução do templo e também do altar. Já vimos o regresso de Esdras e a reconstrução do povo de Deus como nação. Já vimos o regresso de Neemias e a reconstrução do muro. Já vimos o regresso dos exilados e a reconstrução da comunidade e estaremos vendo agora a história de Esther. Estamos em continuidade na parte 5. E dentro da história de Esther, na parte 5, nós também dividimos em 6 partes. Introdução e contexto, já vimos. O primeiro decreto do rei resultando em perigo mortal para Israel, também já vimos. O conflito entre Amã e Mordecai, vamos começar hoje. E vamos concluir no próximo capítulo, o triunfo de Mordecai sobre Amã. O segundo decreto do rei resulta em salvação para Israel e assim concluiremos essa parte. O conflito entre Amã e Mordecai. Começa no capítulo 4 e vai até o capítulo 6. O capítulo anterior apresentou o grande contraste da promoção de Amã por nada e do esquecimento de Mordecai, tendo ele livrado o rei da morte certa. Enquanto Amã não fez nada para se promover, foi promovido. Mordecai fez grande coisa, não aconteceu nada. Também vimos que Mordecai não se curvava, como os demais, diante de Amã, que indignado planejou e ordenou por decreto real, autorizado pelo rei, que não poderia ser revogado, que seria o genocídio dos judeus. O decreto tinha sido emitido e os eficientes correios persa tinham começado a entregar o decreto e a espalhar a nova lei em toda Susã, onde todos os judeus ficaram pasmos e sem saber o que fazer. O decreto saiu no dia 13 do mês 1º, para ser executado no dia 13 do mês 12º. Nele havia as ordens para destruição, para a morte, aniquilamento e saqueamento de todos os bens de todos os judeus. Destruição, morte, aniquilamento e saqueamento. As datas foram calculadas e escolhidas meticulosamente, por sorteio, cada dia e cada mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar, capítulo 3, verso 7. Conforme as crendices de Amã, que pretendeu escolher cada detalhe de seu plano maligno. Agora, estavam todos, durante esses 330 dias, assustados, atemorizados, em terror e em grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco de cinza, verso 3, como o próprio Mordecai. O que fazer quando tudo parece perdido? Aqui vemos que o povo de Deus se humilhou, orou, jejuou e buscou em Deus uma saída. No entanto, óbvio, não ficaram esperando ou vendo navios na praia, antes foram agir. Então, o que fazer? Mordecai não poderia entrar daquela maneira no palácio, mas fez de tudo para entrar em contato com Esther, que a princípio, ao saber de tudo, ficou atônita e sem reação alguma. Mordecai lhe pedia que entrasse na presença do rei para pedir socorro, mas ela não poderia tomar essa iniciativa sob o risco até da sua própria morte. E todos sabiam ali do caso de Vasti, como foi terrível seu fim por desobedecer ao rei. Ela procurou fugir de sua responsabilidade, dando desculpas que não haveria, como tinha mais de 30 dias que o rei não a chamava para ele. Verso 11. Foi nesse momento que Mordecai, seu primo,
Mas também seu pai adotivo falou as palavras certas e precisas em tom mesmo de ameaça para ela. Não imagines no teu íntimo, Esther, que por estares na casa do rei, escaparás tu entre todos os judeus, porque se de todo calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a tua casa de teu pai vai perecer. E quem sabe se para tal tempo como este não chegaste a este reino? Versos 13 a 15. Foram mesmo palavras duras, mas afiadas como a espada, que transpassaram o coração de Esther e fez com que ela mudasse de ideia e fosse enfrentar a morte, mesmo procurando se achegar à presença do rei para pedir socorro oportuno, mesmo que não tivesse sido chamada para isso. Foi aí que ela teve aquele insight, entendendo a gravidade do assunto e a luta espiritual que se travava de convocar um jejum. Ela teve aquela ideia de convocar um jejum por 3 dias, para o pleno êxito de sua empreitada junto ao rei Xerxes. Agora aqui entra a habilidade e a astúcia de Esther, que soube clamar ao rei de forma magistral. Se ela chegasse e se apresentasse ao rei, e se ela chega e se apresenta ao rei e chora a sua dor de qualquer forma, poderia ser que o rei nem desse bola ao seu sofrimento, e mesmo de todo o seu povo, os judeus. Ela foi maestra nisso. Ela soube orquestrar um plano que atraiu Amã para o laço do passarinheiro, sem ao menos suspeitar que estaria caindo nos braços da morte. Antes pensava que estava sendo desejado. O parecer de Esther agradou a Mordecai, que saiu a colocar a todo o povo em jejum e oração por essa tão astutadora causa. Esther também estava se preparando para entrar na presença do rei, podendo, inclusive, ser morta nessa sua tentativa de se aproximar do rei. Mordecai chamou a atenção de Esther, dizendo aquelas palavras duras, e lembrou ela de algo muito interessante ao dizer que, quem sabe, não seria justamente para aquele momento de dor que estava enfrentando que Esther não teria sido chamada para ser rainha? Quem é que diz que Deus não está no controle de tudo, pela sua soberania, pela sua providência, pelos seus decretos e mesmo predestinação? Contudo, igualmente, respeitada cada criatura sem induzi-la ou sem forçá-la a agir como se marionete fosse. Deus é soberano, sim, e controla tudo, e ao mesmo tempo suas criaturas são responsáveis por seus atos. Nós corremos riscos, mas Deus, como disse Einstein, não joga dados. Então, amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 5, onde veremos uma terrível trama estava sendo arquitetada contra Mordecai. Não perca o capítulo 5. Fique conosco, curta nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal. Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdedit, da Semeadores. Se você acompanha as nossas postagens, melhor é fazer leitura prévia antes de nos ouvir de todo o capítulo da Bíblia. Fica mais fácil para entender. Amanhã estaremos aqui. E como dissemos sempre, Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia, querido, na presença de Deus.